Olá, gente. Super feliz de estar aqui. A gente está aqui, eu estou aqui com a minha turma, que é uma turma de uma outra disciplina, não é a disciplina que vocês estão cursando, porque eu não consegui negociar isso aqui no nosso instituto. Então, a turma que está aqui é a minha turma de criatividade política. Assim, por isso que a aula de hoje vai ter um pouco a ver com essa ideia da criação de instituições participativas como um processo criativo. Esse é mais ou menos o foco. E vou apresentar meus slides. Se eu conseguir fazer isso. Estou com a tela... Está todo mundo me ouvindo bem? Perfeito. Acho que sim. E aqui a gente faz assim, né? Tá bom com vocês, né? Vocês estão me vendo? Então, gente, eu coloquei como título a construção política da participação, e minha ideia não era de falar apenas sobre comitês de bacia. Falaram que na aula passada o professor Adrian apresentou tudo que ele já sabe na sua carreira inteira, então eu não podia fazer diferente. Mas também eu pensei o seguinte, então eu não vou falar só sobre comitê de bacia, né? Vai ser um pouco sobre comitê de bacia. E a minha ideia era, se na primeira aula vocês receberam muita teoria de participação, eu vou falar um pouco mais sobre a história das instituições participativas do modelo de participação institucionalizada que foi construída aqui no Brasil, e depois eu vou falar um pouco sobre alguns casos, sobre como é entender esse processo de criação de instituições participativas como um processo político, não como algo que acontece só porque você tem um modelo bom de instituição participativa, uma teoria boa, mas porque tem que ter um processo de construção política por trás disso. Então, esse é mais ou menos o meu objetivo. Então, aqui eu coloquei um roteiro de tudo que eu vou tentar fazer numa hora e 20 minutos, mais ou menos. Primeiro, eu pensei assim, para inserir essa ideia de participação como um processo político, fazer um pouco assim de definição do problema, inicialmente, de que é participação, entender participação cidadã como um processo que envolve a distribuição de poder sobre decisões públicas, né? Então, esse vai ser um primeiro momento. Depois, essa ideia que eu trouxe, porque muitos da turma em cadeia não conhecem esse campo de participação, fazer um pouco de apresentação geral, a história do que a literatura vem chamando de sentidos da participação no Brasil. E aí eu vou trazer 2 estudos de caso para falar um pouco sobre essa coisa de construção política. Primeiro, a minha primeira grande pesquisa sobre isso, que foi minha tese de doutorado, escrita nos anos 90, um pouquinho de tempo atrás, né, mais tempo do que muitos de vocês têm nessa terra. Eu vou falar um pouco sobre como a experiência de Porto Alegre, que foi minha tese de doutorado, conseguiu virar um modelo assim, eficaz de participação. E depois a minha segunda grande experiência de pesquisa sobre instituições participativas era, assim, como a Eusaneia falou, sobre os comitês de bacia, um trabalho que eu fiz assim, de 10 anos, estudando um processo muito mais frustrante, muito menos eficaz. Então, mas é durante essa pesquisa que eu comecei a construir a ideia, esse conceito de autoridade prática, que tem a ver com essa noção de como é que qualquer coisa, qualquer instituição consegue ganhar força dentro de um sistema político. E aí eu vou finalizar com uma pequena comparação. Espero que eu tenha tempo para tudo isso, sem correr muito, né? Então, começando. Do que estamos falando, né? Aí, a gente está em 2025, e eu acho que a primeira coisa que eu queria colocar é a ideia de que a discussão sobre participação e sua eficácia é uma discussão muito antiga. Na verdade, eu trouxe aqui um texto clássico de 1969, mais velho de todos vocês, mas não de mim, de eu.
mas que também não é a primeira vez que a ideia de participação cidadã foi colocada e discutida criticamente na literatura, né? Mas esse é um texto que, quando eu comecei a estudar participação nos anos 90, era uma referência clássica, né? Só para vocês entenderem que não é agora que a gente está pensando sobre isso, isso é uma ideia antiga. E a Sherry Arnstein, que era uma autora do campo de planejamento urbano, que foi a área que eu estudei no meu doutorado, ela escreveu esse texto chamado Uma Escada de Participação Cidadã. E aí eu coloquei nos slides a escada que ela desenha, cortei, né, do texto dela. Primeiro, assim, do lado direito, tem 69 que ela está escrevendo, né? E se vocês olhem aqui, tem uma grafite francês, né, de 68. Eu não vou falar em francês, que tem um francês aqui na sala que vai me criticar, mas disse, eu participo, você participa, ele participa, nós participamos, vocês participam, eles lucram, né? Então, já assim, em 68, na França, a ideia de participação já era colocada como algo que era muitas vezes colocado como de benefício dos poderosos. E o Selznick, nos anos 40, um outro autor crítico da participação, escrevia nos anos 40, ele usou o termo véu de legitimidade. Participação, muitas vezes, é somente um véu de legitimidade, de dar a impressão que os cidadãos estão controlando o governo, quando, na verdade, tudo fica igual. Então, você que descobriu isso agora, em 2025, de que participação, muitas vezes, é um véu de legitimação, saiba que há 80 anos já foi dito exatamente essa expressão. E aqui, no final dos anos 60, Sherry Arnstein, ela cria 3 tipos de participação, né? Não participação, que é o mais baixo nível, é manipulação. Eu adoro essa participação como terapia, né? Participação como informação, não é participação, é só informar, né? E aí, no meio, que é um grau de o que ela chama de tokenismo, né? Meio véu de legitimação, seria a participação, eu não consigo ver daqui, né? Mas participação como, o que é como informação, participação como consultar, né? E aí vai iniciar a participação como, qual que é a application ali? Tipo, fazer você sentir melhor, né? E aí, o que ela vai considerar participação de verdade, né? Parceria, poder delegado, controle cidadão, né? E ela tem essa expressão que ela coloca bem na primeira página do texto, que define participação, né? Participação cidadã, o que ela vai considerar participação cidadã é a redistribuição de poder que permite que os cidadãos desprivilegiados, atualmente excluídos dos processos políticos e econômicos, sejam deliberadamente incluídos no futuro. Então, ela está defendendo que a participação que vale, a participação em que o poder é realmente redistribuído para os cidadãos. Então, isso, para mim, coloca, né, isso vai orientar a nossa discussão, né? Vai orientar a ideia de que, ok, a gente vai ter um valor muito alto sobre o que seria considerado uma verdadeira participação, a participação que redistribui poder. Mas como que isso aconteceria, né? Qual seria o processo político dentro do sistema político em que a gente está, antes da revolução, né? Antes da transformação, né? Enquanto a gente está ainda aqui na democracia representativa, mal presente, mal assegurado, como que a gente vai garantir uma redistribuição de poder decisório do Estado para cidadãos comuns, né? Ou colocada de uma outra maneira, né? Por que um governante que lutou tanto para conseguir ganhar uma eleição vai logo em seguida dar esse poder que lutou tanto para ter para pessoas que não têm poder, ou que não têm poder? Então, eu acho que essa é a questão, né? Em que circunstâncias políticas isso aconteceria, essa transferência de poder para quem não tem poder? Então, esse é meu primeiro ponto. E aí, indo para essa discussão um pouco de história. Os históricos têm vários maravilhosos trabalhos, né, alguns dos quais, né, 2 teses que eu gosto muito, a da Carla Bezerra, a dissertação de mestrado da Carla Bezerra, e a tese de doutorado de Ana Cláudia Teixeira,
São dois trabalhos bem interessantes para quem quiser examinar, que fazem essa trajetória dos sentidos da participação. Mas eu comecei com uma citação de Ruth Cardoso, antropóloga, que teve alguns outros papéis na vida dela, mas em 1983 ela escreveu uma espécie de resenha da literatura sobre movimentos sociais, olhando o que tinha sido escrito nos anos 70 sobre movimentos sociais. E Ruth Cardoso, né, é uma revisão de literatura, esse texto que chama Movimentos Sociais, um balanço do debate crítico, né, um balanço crítico. Ela vai nos dizer que, embora muito da literatura teórica, né, vai dizer que os movimentos sociais surgem contra o Estado, como alternativa ao Estado, né, de costas para o Estado, na prática, quando você olha os estudos empíricos sobre movimentos reais no Brasil, eles estão querendo que o Estado os reconheça. Olha a frase que ela coloca, que eu acho bonito, né? A classe popular que se manifesta nos anos 70 luta para que a sociedade política a reconheça. Então, o que ela está dizendo aqui, e acho que esse é um sinal muito forte né, da atenção que os movimentos sociais brasileiros têm na sua história ao processo de institucionalização da democracia, a ideia de que a construção do sistema democrático, eles querem fazer parte disso e não apenas serem de costas para o Estado, uma alternativa separada do Estado. Isso pode não ter sido totalmente de consenso entre os movimentos sociais dos anos 70. Havia movimentos que ficavam autonomistas, que queriam ficar fora do Estado. Mas o que a Ruth Cardoso nos fala é que tinha muitos que estavam reclamando para a atenção do Estado, queriam ser vistos pelo Estado, queriam ser ouvidos pelo Estado. E essa ideia, assim, de uma preocupação com o Estado também está embutida em toda a história que eu vou contar, de um processo a partir de movimentos sociais, um processo de construção de modelos alternativos de Estado, que incluiriam a participação social, que incluiriam o acesso dos movimentos sociais a esse próprio Estado. E a literatura, a dissertação da Carla Bezerra, ela traz uma espécie de lembrança muito interessante, que esses movimentos sociais que estavam se formando no final dos anos 70 e no início dos anos 80, para participar dessa construção democrática, a transição da democracia, eles já tinham uma forte cultura da participação cidadã. As ideias de participação que vão depois ser incluídos nos modelos participativos, pelo menos do campo progressista no Brasil, têm suas raízes em vários tipos de movimentos sociais. As comunidades eclesiais de base, que tinha a ideia central de que cada cidadão, cada cidadã tinha direito de se expressar, de falar do seu lugar, Os novos movimentos sociais urbanos, o novo sindicalismo, ambos, de certa maneira, influenciados pela Igreja da Teologia da Libertação e das comunidades eclesiais de base. E tinha um outro processo que não era exatamente o mesmo, menos ligado aos movimentos populares brasileiros, que foi o próprio processo de exílio de ativistas da luta armada e de ativistas das lutas clandestinas, que foram exilados na Europa, e muitos destes começam a voltar no final dos anos 70, já influenciados por uma nova esquerda na Europa, que é uma esquerda que rechaça a experiência do socialismo real e propõe um socialismo democrático. Então, tem uma perspectiva que, às vezes, é chamada do eurocomunismo, que está ganhando força no final dos anos 70 na França, que também influencia uma parte, vamos dizer, de atores que vinham da esquerda revolucionária, tradicional, e voltam para o Brasil já com uma ideia diferente, uma crítica às tendências autoritárias da esquerda tradicional, e uma ideia de que democracia é um valor que não é negociável, e que essa ideia de democracia seria democracia, não a democracia tradicional, eleitoral, representativa, mas é uma democracia mais radicalizada, com participação popular. Então, esse é o caldo do campo dos movimentos sociais progressistas
desse período ainda dentro da era da ditadura militar do Brasil. E aí nós temos uma série de processos que vão acontecer, e essa leitura eu tenho que fazer muito rápido, poderia ser, né, todo o curso, né, de instituição da participação, eu acho que vocês vão receber muita informação sobre essas diferentes fases, né, mas eu diria assim, que nos anos 80, já temos uma série de diferentes propostas participativas ganhando influência, né. Em 1980, cria-se o PT, e o PT é criado com muita participação, tanto do novo sindicalismo, quanto dos movimentos sociais urbanos, a teologia de libertação, vários grupos, né? Também essa esquerda retornada do exílio, que já não quer mais voltar para os partidos tradicionais. E a literatura sobre o que era a ideologia do PT, que não era muito clara naquele momento, vinha com 3 ideias, né? O que a terminologia que se usava era inversão de prioridades, a ideia de que um governo petista, se chegasse a ter um governo petista, porque nessa época era muito difícil de imaginar, trabalharia para que aquilo que foi sempre objeto de prioridade dos governos seria invertido, em vez de priorizar as elites seriam os pobres, né? Participação popular, né? Alguma forma de participação popular muito pouco definido nessa hora, né? Muito pouco trabalhado, e uma ideia de transformação da estrutura do Estado, ou seja, não seria um abandono do Estado, seria uma transformação do Estado. Não seria simplesmente business as usual, né? Embora eles não falavam inglês, porque eles eram petistas, né, mais raiz nessa época. Um outro processo que estava acontecendo, que era que estava em formulação nessa época, era o surgimento, especialmente em algumas cidades, São Paulo, Porto Alegre, algumas outras cidades, do que se chamava de conselhos populares. Tinham outros nomes, mas eram conselhos, os primeiros conselhos, mas conselhos criados pela sociedade civil. Muitas vezes, por exemplo, união de várias associações de bairro criariam um conselho. Então, a palavra conselho era associado a uma organização que unificava várias representações de vários grupos da sociedade civil, ou vários bairros, ou algo assim. Não seriam criados pelo Estado, mas esses conselhos estavam se formando para ser um espaço de pressão sobre o Estado, de tentar fazer com que o Estado local, as prefeituras, escutassem a sociedade civil. Então, a palavra conselho começa a entrar, né, na discussão nesse campo, nessa época, né? E um outro processo que vai começar a acontecer mais na segunda parte da década é várias lutas, mas especialmente no campo da saúde, mas também na área de planejamento urbano e algumas outras áreas, para que houvesse dentro da Constituição de 88 linguagem sobre participação. E essa linguagem foi, apesar de ter um monte de linguagem diferente, né, foi conseguido uma ideia sobre participação relacionada à política de saúde, sobre planejamento urbano, a obrigatoriedade de fazer planos diretores participativos, outras coisas, essas linguagens que entraram na Constituição. Então, o que a gente está vendo aqui, como diz a Ruth Cardoso, a sociedade civil está, por um lado, se organizando, mas está se organizando também para propor uma transformação do Estado, e parte dessa transformação é tornar o Estado mais participativo, né? Então, anos 80 tem essa lógica muito forte. E isso vai ser muito importante para explicar o que acontece no Brasil nos anos 90, né? Eu comecei a estudar o orçamento participativo, mais ou menos, acho que a primeira vez que eu comecei a olhar esse tema era 92, já estava em curso várias experiências, a experiência de Porto Alegre especialmente, e grande parte das iniciativas de participação cidadã começaram a virar experimentos práticos, aconteceram porque em 1989 entrou 36 governos municipais do PT, né? São Paulo, Porto Alegre, vários ABC Paulista, né? Diadema já tinha desde a eleição anterior, né? Mas era a única, Diadema e Fortaleza eram as únicas.
Então, não tinha muitas experiências, mas, de repente, você tinha vários, e especialmente a grande cidade de São Paulo, e outra cidade razoavelmente grande, Porto Alegre. Então, começa a ter uma energia ali, assim, não, agora tem que realmente governar. O que vai ser essa proposta petista que eu coloquei, aquelas 3 coisas, mas o que vai realmente sair disso, né? Isso foi um tema de grande discussão, né? E como eu vou falar um pouco mais quando eu falo sobre a construção política da experiência de Porto Alegre, uma das coisas que vai sair disso é a experiência de orçamento participativo, que é uma política, né, que vai começar em Porto Alegre, naquela primeira gestão, de 89 a 93, e começar a ser copiados por outras prefeituras a partir de 93. E o outro processo que ganha muita força vão ser os conselhos gestores, muito impulsionado pela área de saúde, que em 1990 passa uma legislação que basicamente constrói esse modelo do Sistema Nacional de Participação em Saúde, do Sistema Nacional do Sistema Único de Saúde, que inclui uma componente de participação, que teria participação em nível municipal, né, até submunicipal, estadual e nacional. Esse processo de construção dos conselhos gestores está acontecendo com uma força não apenas de governos locais, que alguns governos locais petistas estão criando, ou outros de esquerda estão criando conselhos de várias áreas em nível local, mas você tem um processo nacional de construção, né, da luta do sanitarista, etc., de criar um modelo de sistema que vai acabar criando um modelo, né, que vai acabar sendo copiado por outras áreas, assistente social, criança e adolescente, e, né, meio ambiente, de maneira mais frágil, e a área de recursos hídricos, que eu estudei mais para frente, também vai ser parte desse processo da ideia de se criar sistemas, né, descentralizados com, né, comunicação entre níveis, em que a sociedade civil participa de níveis cada vez mais altos, né? Um outro tipo de experiência vai ser muito mais tardiamente chamado por Luciana Tatagiba e Ana Cláudia Teixeira de programas associativos. Seriam diferentes tipos de políticas em que associações de alguma área são responsáveis pela implementação da política, né? Então, na área de habitação, por exemplo, a Prefeitura de São Paulo, da Erundina, teve uma experiência muito forte, não, de transformar a ideia de mutirão em uma ideia de gestão pelo movimento de moradia das obras de habitação, né? Então, esse seria, assim, um modelo que vai, né, ter várias experiências. Nós temos coisas, assim, na área de catadores que participam, associações e cooperativas de catadores que participam de programas de reciclagem. Outras coisas desse tipo, que muitas experiências locais em muitas das mesmas cidades, Porto Alegre, São Paulo, Belo Horizonte, estão sendo espécies de incubadores dessas experiências de outra forma de fazer a gestão. E tem as conferências que vão ganhar muito mais força a partir dos governos federais, do PT, que são, mas também a área de saúde e assistência social, mas principalmente saúde, são os precursores, que seriam esses grandes momentos que você faz uma conferência aberta no nível municipal, estadual e nacional, mandando delegados, mas são, assim, momentos intensos de participação aberta para, né, grande quantidade de pessoas, né? Cada uma dessas tem, né, uma lógica diferente e nem todos são totalmente, vamos dizer, do campo do PT, né? Ou do campo, né, tem... Né, especialmente os conselhos gestores, é um modelo que o governo Fernando Henrique Cardoso vai ser muito importante para estimular a criação de conselhos gestores, criando, né, programas de incentivo à criação municipal. Por exemplo, você só recebe transferência federal de recursos na habitação, se cria um conselho de habitação, que não era baseado na mesma lógica, né? Eram baseados mais numa perspectiva de tirar do poder central, né, de descentralização de poder e meio de desconfiança sobre o Estado, né? Então, nesse sentido, Evelina Dagnino escreve um texto, a primeira vez que ela coloca isso em um texto de 2002, que ela vai falar assim, nós temos, assim, uma disputa no Brasil entre vários projetos políticos.
né, entre o projeto autoritário, entre o projeto desenvolvimentista, mas também entre o projeto neoliberal e o que ela vai chamar do projeto democrático participativo, que é meio tudo isso que eu venho falando. E o que ela vai falar que tem um tensionamento entre o neoliberal e o democrático participativo, que estão, de certa maneira, fazendo a mesma coisa, mas por razões diferentes, né? Então, isso é um alerta que ela coloca ali de que esse campo é um campo de disputa de sentidos, né? Então, nesse sentido, se eu falei lá da escada de participação no início, a gente também tem uma discussão mais nacional sobre a ideia de diferentes sentidos de participação. E aí, nesse sentido, é difícil, eu não tenho muito vocabulário para tanta coisa, né? Chegamos nos governos federais petistas, né? Durante o período petista, de 2003 a 2016, temos um investimento bastante grande na expansão de conselhos, né? São criados muitos conselhos nacionais, e muitos dos conselhos são fortalecidos no sentido participativo, ganham mais membros da sociedade civil, mais diversidade de membros da sociedade civil, né? E talvez a grande inovação desse período é a expansão ainda mais dramática em conferências nacionais. Conferências nacionais são colocadas como a oportunidade, a maneira que se consegue elevar a escala da ideia de participação, porque é o momento que você consegue ter uma participação mais massiva. Conselhos continuam sendo representativos, né? É uma participação indireta. Alguns são eleitos para representar outros no conselho, então acaba sendo um espaço que não cabe tanta gente, né? Mas as conferências, né, você pode fazer uma mobilização muito maior, e de fato milhões e milhões de pessoas participavam. E na época, a gente olhava no site da Secretaria-Geral da República, que é a secretaria que nos governos petistas é responsável pela relação com a sociedade civil, e sempre tinha lá um dado atualizado de quantas pessoas tinham participado das conferências nacionais. E era, né, 6 milhões, 7 milhões, 8 milhões, acho que chegou a 15 milhões, uma coisa assim. Muita gente, a própria secretaria fazia essa publicidade do efeito quantitativo da participação, né? Também se criou vários programas associativos, e temos vários estudos muito interessantes sobre como aquelas experiências locais de habitação, moradia participativa, de gestão de resíduos sólidos com catadores, ou de políticas de combate à fome que envolve agricultores e associações de agricultores, o PAA, era um programa que tinha essa lógica na sua versão mais participativa, porque ela teve várias componentes, mas o seu componente mais participativo seria uma espécie de implementação por agricultores, cooperativos e associados que produziriam alimentos para associações que fazem trabalho social, né? Então, teria assim, uma implementação do combate à fome com dois lados a produção do alimento e a distribuição do alimento, tudo feito por associações, né? Então, no Brasil, entre 2003 e 2016, vários desses tipos de programas foram criados. Os três, acho que talvez foram entre os mais significativos desse envolvimento direto de associações na participação. Quando tudo isso começou, 2003, como vocês veem, era bem logo depois dos anos 90, e quem estudava participação, como eu, estávamos animadíssimos com o PT no poder, e ia ser, porque o PT era quem estava fazendo participação nos anos 90, né? O modo petista de governar, era o nome de um livro, e era uma proposta que incluía essa ideia de participação. Então, tinha muito ânimo, muita esperança de que esse nível de escala seria uma escala, né, um crescimento da escala da participação também. E aí ficamos anos e anos e anos estudando, porque o tempo vai passando e a gente vai ficando mais e mais velho e continuamos pesquisando, né? Então, surge uma literatura vasta sobre essas experiências participativas, tanto os locais e estaduais, né, que continuavam, quanto as nacionais que estão em processo de formulação, né? E basicamente, eu diria assim que ao longo desse período, o tom dominante da literatura vai ficando cada vez mais crítico, né? Você chega em 2013, quando começa a ter aquelas manifestações questionando
né, o Estado e o governo, e até pedindo espaços de participação, já tinha uma forte, vamos dizer, ceticismo em grande parte dos acadêmicos que estavam estudando participação. Ceticismo no sentido de uma não idealização da participação real, né? Não era um ceticismo com a ideia de que a democratização do Estado é necessário e precisa acontecer, mas uma certa frustração com grande parte das experiências existentes, né? Uma discussão recorrente nessa época era a dificuldade de ir para além da área social. Tinha um pouco de participação na área ambiental, como os comitês de bacia, conselhos gestores de unidades de conservação, mas depois, né, mas era principalmente na área social que a gente tinha experiências de participação, né? Mas a área de economia, a área de infraestrutura é extremamente frágil. Eu pesquisei um pouco esse campo, de 2014, 15, em que, né, a gente estava só vendo, né, sistemas muito frágeis de participação, por exemplo, na área de decisões sobre infraestrutura, né? Era a época de Belo Monte, de muita crítica sobre as políticas em relação a grandes obras, né? O que era, de certa maneira, o que era a consequência da ideia de orçamento participativo, porque o orçamento participativo tinha a ver com obras, só que pequenas obras. Então, você viu muita dificuldade de elevar a escala de trabalho para grandes obras, né? Fragilidade desses espaços, todos eles, para realmente conseguir influenciar as políticas públicas, né? Os conselhos e as conferências eram arenas que teriam esse objetivo, para pautar o que o Estado faz. E muitas políticas começam a ver que isso não está realmente acontecendo. E nesse contexto, que Ana Cláudia Teixeira, citada bem no início da minha fala, ela vai falar assim, que o que começa a predominar é uma versão da participação, que seria a participação como escuta. Não é uma participação como cogestão, não é uma parceria com a sociedade, mas é uma participação que privilegia esse papel de escutar, de mobilizar e de escutar a sociedade, mas não necessariamente de entregar realmente aquilo que eu falei no início, que seria, né, uma verdadeira participação da perspectiva da Sherry Arnstein, né? Entregar poder, né? E outro processo que está sendo, outro espaço de crítica que está acontecendo nessa época, é a crítica à falta, à incapacidade desses, apesar de milhares e milhares de espaços participativos serem sido criados, né? Leonardo Avritz, em algum momento, calcula que tinha mais membros de conselhos gestores no Brasil do que vereadores. Eram dezenas de milhares de conselhos existentes, né, nessa época, porque você só pensa, 5 mil e tantos na área de saúde, quase a mesma quantidade em várias outras áreas, que foram sistemas nacionais que foram criados, né? Então, nós temos uma quantidade muito grande de conselhos, mas ainda a sensação de que esses conselhos não são reconhecidos e vistos pela sociedade. Eles não chegam a ter grande parte da sociedade, né? Então, né, tem partes enormes, especialmente nas periferias urbanas e rurais, que não perceberam nada disso, né? Tudo que estava sendo feito passa como impercebidos. E alguns desses processos são, assim, mais claramente elitizados do que outros, especialmente os conselhos, que são espaços de representação indireta, que acabam sendo espaços de participação mais profissionalizados, e, portanto, também não tendo um problema de inclusão, né? Então, nós estamos, né, com esse processo que, né, é importante, tem uma expansão de verdade, uma expansão e ampliação, mas também há, né, uma crescente preocupação crítica sobre o que está acontecendo, né? E aí as coisas começam a mudar, né? E o período de ataque e desmonte, que às vezes a gente associa com o governo Bolsonaro, a gente pode, na verdade, associar como tendo seu início em 2014. 2014 é o momento que o governo Dilma traz um decreto de criar um Sistema Nacional de Participação Social, que seria essencialmente, era um decreto que a ideia basicamente era de regulamentar tudo que já existia e tentar fazer um pouco mais de coesão entre diferentes propostas, mas esse sistema não trazia muito de novo, assim, de fundamental, mas o decreto é profundamente atacado pela direita no Congresso, é um daqueles momentos que a gente começa a saber que o governo Dilma está fragilizado, e a direita dentro do Congresso
o discurso é um projeto venezuelano, bolivariano, da esquerda tentar aparelhar o Estado, né, e criar um socialismo e atacar as instituições democráticas de verdade, que seriam as representativas. Né? Então, chega-se com um discurso democrático para criticar a democracia participativa, né? Que será, assim, tipo, o primeiro gosto de um tipo de inversão de discursos que hoje já é muito comum, né? E aí, com o Bolsonaro, e a gente vai com certeza ouvir muito mais sobre isso ao longo do curso, vocês que estão no curso colaborativo, compartilhado, vão saber que com o Bolsonaro houve um ataque muito mais direto, né, um decreto em 2019, abril de 2019, que cancelou todos os colegiados que conseguiam cancelar, e vários outros, né, processos que eu não vou aprofundar. Então, nós temos, assim, um processo de definir, né, um novo sentido da participação que está surgindo aqui, né, a participação como uma ameaça à democracia representativa e a participação como um aparelhamento pela esquerda, né, do Estado, né, a participação somente para alguns, né. A sensação, então, que começamos a ter aqui, se a literatura do campo, vamos dizer, pró-participação, já está sentindo que as instituições participativas não são suficientemente inclusivas, não chegam até o povo, aqui a gente tem uma parte da população dizendo, e também são ideologicamente excludentes, né? Eles só são para o campo progressista, eles não têm espaço para atores da direita cada vez mais se organizando, né? Então, chegamos até o momento atual, em que, né, frequentemente a gente discute essa ideia de reconstrução e transformação, né, em que, né, o debate tem sido, assim, para dentro do próprio governo, do PT, e eu não vou falar sobre esse processo aqui, eu tenho certeza que isso será discutido mais para frente, mas a ideia de que, né, não é só voltar para aquilo que tínhamos antes, tem que ter algo melhor, né, e tem que criar novas formas de participação, né, que incluiriam mais pessoas, que mobilizariam mais em nível de base dos territórios, que dialogariam em nível digital, porque no meio tempo houve essa transição da sociedade para o digital e várias outras críticas que vão sendo criticadas, trazidas, né, no momento atual, que ainda está bastante, né, em processo de reconstrução desses modelos participativos, né? Então, eu não vou falar sobre esse momento, eu vou ainda ficar no passado, porque a gente está no início e acho que é importante para entender o que estava em discussão, né, nessa literatura toda, para falar, como eu falei, dos dois exemplos de orçamento participativo e comitê de bacia. Todo mundo respira. Não, foi embora lá? Será que eles estão lá? Estão lá? Está todo mundo aí bem? Sim, estamos. É que eu não vejo vocês. Mas está tudo ótimo. Ok, estou dando um tempo para só um intervalinho musical e vamos lá. Então, gente, quero falar um pouco sobre a minha pesquisa, essas duas experiências de pesquisa. Primeiro com o caso do orçamento participativo de Porto Alegre dos anos 90. Então, a gente está lá naquele período, né, dos primórdios da construção política dessas ideias participativas. O orçamento participativo de Porto Alegre, né, foi criado, né, como um sistema, né, em nível de uma cidade só, né, multinível, que tinha, né, um ciclo anual de participação em torno do orçamento do ano posterior, né, em que você tinha, né, uma das suas características específicas, que não é muito fácil de replicar em outros tipos de processos participativos, de serem, né, na sua base, totalmente aberta à população, ao participante cidadão. O cidadão comum pode chegar nesse lugar e não precisa ser associado a uma organização, etc., para participar, né? Embora grande parte das pessoas eram, né, parte de associações, etc., né? E aí se fazia reuniões em nível de bairro, e também, mais a partir da segunda gestão do PT,
a partir de 93, fizeram uma espécie de espelho desse processo de bairro em nível de temas. E essas reuniões abertas de bairro, depois eram feitas reuniões, o que eles chamam de assembleias regionais, a cidade era dividida em 16 regiões, então se fazia assembleias abertas, e essas assembleias, além de ter uma pauta de discussão, era um momento de eleger delegados. Então, você elegia os delegados aos fóruns regionais de orçamento participativo, os chamados FROPs, né? E depois também escolhia os fóruns temáticos, fazia uma assembleia aberta, né, sobre saúde ou sobre planejamento urbano, sobre desenvolvimento econômico, tinha vários temas, e aí se elegiam um fórum temático de orçamento participativo. Então, você criava, assim, a partir de uma assembleia aberta, esses fóruns que iam passar o resto do ano reunindo para discutir uma proposta orçamentária. E essas assembleias abertas também elegiam, acho que eram 2, mais ou menos, porque as regras iam variando ao longo do período, dos 4 gestões que o PT fez essa experiência dessa forma. Você tinha 2 representantes para cada região e 2 representantes de cada tema, e esses representantes eram os representantes do Conselho Municipal do Orçamento Participativo. Então, vocês veem que tem muitas camadas de participação. Eu passei 6 meses lá só para entender o que era. Realmente, minha pesquisa, demorei para poder falar isso que eu acabei de falar para vocês, né? Então, era um sistema participativo que era distinto, porque esses fóruns todos somente tinham membros da sociedade civil, eleitos nesses processos abertos. Não eram nem uma representação assim, de organizações, eram representações de indivíduos que votavam. Uma característica muito importante do orçamento participativo e era de que não que se tratava das decisões sobre as obras locais, vai pavimentar ruas, vai pavimentar qual rua, vai colocar um posto de saúde, uma escola, vai colocar um saneamento básico em algum lugar. Essas decisões eram realmente vinculantes, né? Então, se fazia um processo, era uma priorização, era complexa, mas a primeira prioridade daquele bairro só poderia ser feita em primeiro lugar. Não podia nunca fazer a terceira prioridade daquela comunidade antes da primeira prioridade. E todo o processo, né, que começava no início do ano e terminava em agosto, setembro, terminava com um plano de obras. E esse plano de obras era um documento que era uma espécie de pacto informal, porque não tinha poder legal do governo com os participantes de que isso seria as obras. Às vezes as obras não eram feitas no ano seguinte, porque era tecnicamente complicado, etc., mas à medida que conseguiam fazer as obras, era muito importante para a legitimidade do processo todo, né? E, em geral, se tinha essa capacidade, né? Especialmente ao longo dos primeiros anos, né? Então, se implementavam as obras decididas. E isso era chave para dar, né, a legitimidade do processo. As pessoas estavam realmente conseguindo ver que eles tinham tomado decisões, né? Tudo isso era outra inovação que aconteceu em Porto Alegre e não aconteceu em toda a cidade, que tinha orçamento participativo, era o Conselho Municipal de Orçamento Participativo, que tinha um poder meio de fazer a gestão de todo o processo. E, de novo, era um conselho que não tinha representação do governo. O processo era organizado pelo governo, e o governo fazia, assim, participava muito de pautar da agenda, etc., mas quem votava eram os membros do conselho. E esses decidiam, por exemplo, a distribuição do orçamento por área, né, por região, né, grandes decisões de distribuição do orçamento que não podia ser feito em nível local, da distribuição geral, e fazia uma espécie de monitoramento e controle de outras questões, pessoal, discutia política de pessoal, discutia política de manutenção de obras, etc. Então, tinha uma instância de governança geral que tinha uma alta participação da sociedade civil, né? Então, ao longo do tempo, foi o tempo que eu estudei, uma das coisas impressionantes que aconteceu no caso de Porto Alegre era que, no início, quem participava com mais intensidade era principalmente aqueles bairros, aquelas comunidades favelas, o que eles chamam de vilas em Porto Alegre, mais próximo da cidade, que era mais mobilizados, que tinha tido conselhos populares nos anos 80, eram, né, as regiões assim mais combativas da cidade,
esses eram os primeiros a participar intensamente e os primeiros a ganhar obras. E uma das coisas que eu estudei na minha pesquisa é sobre como esse efeito de demonstração acabava mobilizando outras partes da cidade, de tal forma que em pouco tempo toda a cidade está participando e as periferias mais distantes e antigamente menos organizados começavam a se organizar. Então, você tinha um processo de inclusão em nível regional bastante grande. Enquanto isso, aquele processo temático reproduzia muito o que a gente vê nos conselhos, né? Era um espaço mais profissionalizado, eram menos includentes e também eram mais difíceis de saber se a decisão tinha sido implementada. Porque uma coisa que tinha do orçamento participativo era um objeto de participação que era um bem muito concreto, visível e fungível, né? Podia ser aqui ou lá, né? Não exigia uma discussão técnica para saber qual rua tinha que ser pavimentada primeiro. Quer dizer, às vezes tem algumas questões técnicas, mas não era uma discussão técnica muito mais fácil de discutir com a população, etc. Então, estávamos tendo um sistema participativo que, foi por isso que eu acabei decidindo fazer minha tese de doutorado sobre ele, porque era um exemplo bastante raro de um processo bastante robusto de delegação de poder efetivo a cidadãos comuns, né, sobre decisões específicas que a gente conseguia saber o que tinha sido tomado de decisão, e tinha uma forte parceria entre governo e representantes da sociedade para aquelas questões mais amplas, né. Não era tudo mil maravilhas, mas era um processo bastante interessante. E, então, na minha tese de doutorado, eu tentei explicar por que isso aconteceu, porque era contra todas as teorias que eu tinha lido, que diz que não devia, que ia ser Sherry Arnstein, né? Aquela participação como véu de legitimação, anterior a Sherry Arnstein, o Selznick, dos anos 40, já tinha falado que nenhum governo vai fazer isso, né? Por que o governo faria isso, dar esse poder para o cidadão comum? Hoje, vocês aqui da minha turma vão ver que a maneira que eu coloquei esse slide já reflete meus estudos, né, mais recentes sobre a ideia de criatividade política, né, porque hoje eu entendo, não exatamente, não é contraditória a forma que eu analisei isso na época, né, mas que houve um processo que não era exatamente intencional de criar isso, né. A história que eu não tenho tempo para contar é uma história em que o orçamento participativo não era o que o governo do PT ia fazer. O projeto prioritário do governo Olívio Dutra, na sua campanha de 88, era transporte público. E o governo Olívio, em 89, estatizou o sistema de transporte público de Porto Alegre, né? E todos os petistas, inclusive o pai do Rafael, que está aqui, foi um dos interventores, não foi? O seu pai? Né? Foi uma interventora, uma empresa de ônibus, né? E essa experiência, apesar da genialidade do pai do Rafael, que foi meu primeiro orientando de doutorado, ele era muito bom, mas a coisa não deu certo, foi um fracasso. E a popularidade do governo do PT no primeiro ano de governo caiu para baixo, e foi tentando ver o que a gente vai fazer para ganhar popularidade. E é nesse processo que surge o orçamento participativo como um experimento, o que eu chamaria hoje de um experimento, né? Vamos ver se isso vai dar certo. Era uma coisa muito mais modesta do que nacionalizar ou estatizar, assim, de fazer o Estado fazer aquilo que não estava fazendo antes, né? Você, né, com o orçamento participativo, a primeira vertente, que era só obras comunitárias, a prefeitura estaria fazendo aquilo que já fazia, só que faria um processo decisório um pouco diferente, né? E aí o que eu argumento é que, aos poucos, durante esse período do Olívio Dutra, e especialmente em função do PT ter ganhado a próxima eleição, né, em que o Tarso Genro foi eleito prefeito, na época não tinha reeleição para executivos, você teve um processo de descoberta que o orçamento participativo não era um ônus, como a maior parte dos governos pensam, né? Dar poder para as pessoas comuns não era uma coisa que ia fragilizar o governo, ia fortalecer o governo, né? Era eleitoralmente positivo, né? Ele fortalecia o PT, né?
na sua busca de apoio político, né? E aí minha tese, uma parte da minha tese, trabalho as razões pelas quais, né, foi se descobrindo, né, que o orçamento participativo era, né, politicamente positivo para os governantes, né? Ajudou muito que era uma época que melhorou a situação financeira das prefeituras. A Constituição de 88 acabou, né, transferindo mais recursos para as prefeituras, e naquele momento histórico houve uma espécie de aumento de recursos orçamentários das prefeituras grandes como Porto Alegre. Então você tinha com que trabalhar, isso é um fato que foi externo a esse processo, né? Uma oportunidade política, né? Mas conseguiu, né, fazendo obras nas periferias, as periferias agradeciam, né? As empresas construtoras beneficiam, porque parte dessa descoberta era não fazer mutirão, fazer por meio das empresas privadas, menores da cidade, não as grandes construtoras, mas então houve uma espécie de aliança ali com setores do capital, né? Algo que, né, poucos anos antes era difícil de imaginar. Então há um ajuste, né, da maneira que vai fazer, né? Era uma época, especialmente em 92, Collor empichado. Tem, assim, é um momento de anticorrupção, está na moda na classe média brasileira, né? E depois, meio que, tem um período que isso não é um tema tão grande, né? Quanto ficou depois, né? Mas nessa época, assim, o PT é visto como o partido do anticorrupção, e o orçamento participativo era vendido e aceito pela classe média de Porto Alegre como uma tentativa de fazer uma administração mais transparente, né? Então, tinha uma certa, claro, tinha uma classe média que nunca concordou com isso, mas tinha uma parte da classe média que sentia bem com aquilo, né? Aos poucos, o orçamento participativo se torna um marco internacional, né? E isso também chama a atenção para o marco do governo de Porto Alegre. E tem uma outra coisa que acontece, que eu achei bem interessante, que acho que é pouco discutido na literatura, é que a participação em torno, a exigência de que as decisões respeitassem o processo participativo, acabava tendo um efeito organizador administrativo, melhorou a administração pública, porque começou a ter sistemas de informação que não tinha, né? A prefeitura não sabia o que o Departamento de Águas e Esgotos estava fazendo, né? Começou a precisar saber para poder falar para os participantes que estava sendo feito. Então, isso criou uma organização governamental. E a outra parte da minha tese de doutorado é sobre como parte desse processo deu certo, porque esse processo que foi positivo para o governo estava sendo, ao mesmo tempo, positivo para a sociedade civil e para o fortalecimento da sociedade civil, né? Então, vai tendo uma espécie de bola de neve, pelo qual a participação, quando o governo, né, implementa aquelas decisões, estimula a organização da sociedade, e a sociedade civil vai se organizando, isso é comprovado em vários trabalhos, de que o associativismo de Porto Alegre ficou mais denso nesse período, e o associativismo, que tinha mais denso, também fica melhor como controlador do governo, né? Não é uma sociedade civil cooptada, né? Foi parte do que eu tentei mostrar na minha tese, é uma sociedade civil que ganha com o processo uma capacidade de controlar e questionar e criticar o governo, né? E isso é parte do que é interessante. E tudo isso, assim, hoje na literatura sobre participação, vocês que estão estudando participação vão, em algum momento, ouvir falar sobre a ideia de vontade política como uma variável importante para explicar porque, às vezes, a participação existe ou não existe, né? Ou é implementado, bem implementado ou não. E eu acho que esse trabalho, assim, meio que diz, olha para dentro o que seria essa vontade política. Não é só querer, né? Não é, eu gosto de participação. Tem muitos e muitos governos no Brasil e afora, feitos por gente que gosta de participação, que no dia seguinte fala, a gente não pode fazer, porque a gente será derrubado amanhã, né? Aqui você tem a construção de uma vontade política, que na verdade é uma construção mútua de compromissos que são baseados em interesses claramente percebidos pelos atores. Há um processo de percepção que tem um objetivo bom para todos os lados, tanto os participantes quanto os governantes, é investir nesse processo de construção dessa participação. Eu era ainda, na época da minha tese de doutorado, um pouco mais escolha racional do que eu sou hoje. Então, tem uma linguagem ali, um pouco de linguagem de interesses, né?
E aí, então, esse é o primeiro caso, né? Estava focando num caso de sucesso e um caso local muito específico, né? E foi, né, terminando a minha tese, que eu acabei me envolvendo num grande projeto de pesquisa que estava, né, sendo liderada por quem viraria a ser a minha coautora, a Margaret Keck, que eu conheci ela, né, eu estava alguns anos, uns 2 anos depois de terminar a minha tese, acabei conhecendo ela e ela estava com a ideia de fazer um projeto sobre os comitês de bacia. Era 1999. Em 1997, tinha sido aprovado pelo Congresso Nacional a Política Nacional de Recursos Hídricos, que incluía a ideia de comitê de bacia. E tinha, novamente, muito ânimo de que haveria um processo muito rápido de criação de uma outra instância de participação em nível de bacia hidrográfica para fazer a gestão dos rios, né, o comitê de bacia não tem a ver com saneamento, ele tem a ver com a gestão da água nos rios e nos lagos, que é usado para múltiplos usos, de saneamento, para a indústria, para a agricultura, para a energia, né? Então, essa legislação está criando uma nova política, que não existia uma política para todos esses usos de uma vez só, e parte disso são os comitês de bacia. E aí eu entrei num projeto, eu e ela criamos um projeto de pesquisa para acompanhar esse processo. A gente achou que ia ser por 5 anos, acabou sendo por 10, em que a gente, porque por isso que o livro que eu e ela escrevemos, a gente fez muita coisa entre, mas só saiu em 2013, né, um livro sobre esses, na verdade eram quase 30 anos, porque essa lei de 97 era só no meio da história da criação desses comitês que já estavam sendo criados em nível estadual. Então, nós fizemos um estudo que era mais comparativo, né? Para mim, isso parecia legal, assim, eu tinha feito um estudo de caso sobre um sucesso, agora eu ia tentar fazer um estudo comparativo para comparar, né, o que acontece nos casos bem-sucedidos e menos bem-sucedidos, né? Foi assim que eu imaginei isso no seu início. E aí vai ser isso que eu vou falar agora, né? Então, comitês de bacia. Como eu acabei de falar, faz parte de um projeto que começa nos anos 80 no Brasil, de criação de um novo setor de política pública que é referido como gestão integrada de recursos hídricos. É a criação de um setor de política pública que não existia antes. Então, diferente de Porto Alegre, onde você tinha um orçamento, você continuava tendo orçamento, ou da saúde, onde você tinha saúde de um jeito, agora está tentando fazer saúde de outro. Aqui nós temos um problema mais complexo, porque está se criando uma nova área de política pública, de uma área que antes era gestar a água nos rios, tinha uma competição entre múltiplos setores. A área de energia queria hidrelétrica, a área de agricultura quer irrigação, e água em geral, né? Indústria quer água, saneamento quer água limpa, ou quer limpar a água, né? São múltiplos usos, e cada um estava funcionando. Saneamento era uma política estadual, energia e agricultura tinham políticas nacionais, ambos davam outorga ao uso da água, que é o direito de usar água a uma empresa, né? Um agricultor podia pegar a outorga pelo Ministério da Agricultura e uma empresa energética podia pegar uma outorga para fazer uma barragem ou usar a água de uma barragem do Departamento de Águas do Ministério do Meio Ambiente, do Ministério de Energia. Então, aqui a gente tem um caso, assim, que está acontecendo em nível nacional, é a criação de um novo setor em que todas essas áreas teriam que ser contempladas por um único setor. E, na época, a decisão que seria a área ambiental, que ia fazer a coordenação disso tudo sendo uma área neutra em termos de interesses, né? E é um processo que também está acontecendo em nível estadual e nacional também. Porque a Constituição de 88, aquela mesma Constituição, fez uma outra coisa diferente, que é que eliminou a ideia de água municipal, eliminou a ideia de água privada. Toda a água no Brasil que nasce no rio, um lago, um nascente, pertence ou ao estado em que está, ou se atravessa uma fronteira estadual ou fica numa fronteira internacional, é da União. Então, só tem água pública no Brasil, e a água pública é ou estadual ou municipal, e como o nacional, e como o país nacional não estava fazendo a sua política, tinha uma política, uma proposta, o projeto de lei da política nacional foi apresentada em 91
no Congresso Nacional, e não se fazia, né? Então, muitos estados já estavam fazendo seus próprios processos de políticas nacionais. E alguns, né, começaram a fazer modelos que eram considerados bem, né, sucedidos. O estado de São Paulo, o estado de Ceará, que estava discutindo com o Leonardo outro dia, era como, assim, o Porto Alegre seria para o orçamento participativo, né, que o orçamento participativo começou a disseminar a partir do exemplo de Porto Alegre, e alguns exemplos diferentes seriam os exemplos ao longo dos anos 90 que estão sendo implementados em nível de Estado, e em 97 temos a lei nacional. Então, aqui a gente tem uma coisa um pouco diferente do que tínhamos no caso anterior, né? Que eu tinha que... Nossa, passei anos tentando entender o que está... De novo, a gente gasta muito tempo tentando entender o que a gente está pesquisando, né? Porque aqui não era apenas um espaço de delegar ou compartilhar poder, né? O poder tinha que ser criado, né, enquanto estava sendo, né, distribuído. Não existia um poder integrado de poder. Você tinha vários grupos que estavam competindo para ter controle sobre os comitês. E o comitê de bacia, a instância participativa, como é o caso do SUS e dos outros sistemas, faz parte de uma série de outras coisas que estão acontecendo. Não é a única parte da reforma de política pública que está se criando, né? Nesse caso, a gente tem assim, todo esse modelo. A ideia de integração da gestão de recursos hídricos seria operacionalizado por meio da ideia de bacia geográfica. Você integraria as decisões dentro da bacia, que toda a água naquela bacia corre para o mesmo rio, né? Então, a bacia organiza aquilo que você vai integrar. A ideia é que todos os interesses e grupos e usos estariam trabalhando junto dentro de uma bacia. E bacias são encadeadas, né? Você tem a bacia, aqui em Brasília, a gente tem a bacia do Paranoá, que está dentro da bacia do São Bartolomeu, que está dentro da bacia do Corumbá, e daí vai, né? Então, você teria que ter um sistema também que fosse como bonecos russos, né? Um dentro do outro, né? E a política, a proposta, que é uma proposta muito influenciada por propostas internacionais de outros países, especialmente a França, teria 3 coisas novas. Um novo mecanismo de financiamento, que seria a cobrança pelo uso da água. Não é a cobrança que vocês pagam nas suas contas para água e esgoto. É a cobrança que a empresa de água e esgoto paga para usar a água que está demandando, né? A cobrança pelo uso da água bruta, né? Aquela água que está diretamente nos rios, ou que o agricultor vai tirar dos rios, ou que a Coca-Cola vai pegar do rio para fazer Coca-Cola, alguma coisa assim, ou do lugar. Tem uma nova instância decisória, que é o comitê, né? Que é um espaço com representação de vários segmentos, vou falar sobre isso daqui a um instante. E tem uma nova instância executiva, a agência de água, que era chamada do braço executivo do comitê. Supostamente implementaria as decisões, seria financiado pela cobrança. A cobrança criaria o financiamento para tanto criar uma agência nova de execução e também para fazer as coisas que têm que ser feitas com essa gestão. E aí, um pouco diferente do caso de Porto Alegre, nós temos aqui a presença de múltiplos projetos políticos, pensando na linguagem da Evelina Dagny, né? Democrático participativo, porque tem a presença da participação da sociedade civil, que os exemplos, o exemplo francês, que era um dos modelos chaves, não tinha. Você tem a presença de uma ideia neoliberal de uma autossustentação financeira, por meio de uma espécie de voluntarismo, né? As empresas vão voluntariamente pagar essa cobrança para que eles possam ter esse sistema, né? E tem a ideia desenvolvimentista, de que vem daqueles primórdios de entender a água como recurso natural que tem que ser gestado pelo Estado para promover o desenvolvimento. E como é o caso de muitos, mas talvez é uma experiência especialmente problemática, esses espaços eram muito difíceis de serem implementados, né? A legislação, mesmo as legislações estaduais, não obrigavam a criação. Os comitês de bacia eram criados meio quando se queria. Se queria fazer um comitê, tentava ser um comitê. Então, não tinha assim, muitos incentivos e obrigatoriedade para a criação.
E as competências, que eu não tenho tempo para explicar, porque toda uma lógica, todos, não eram muito fortes, né? Basicamente, os comitês eram responsáveis, as suas competências mais fortes eram para definir os preços da cobrança e também para decidir o que fazer com os recursos da cobrança. Mas a própria cobrança não era muito fácil de implementar, porque ela tinha um caráter voluntário, ninguém queria pagar. Então, mesmo quando conseguiram instituir a cobrança, sempre gerou muito pouco dinheiro. Então, ficou assim uma coisa que estava ali, uma legislação, um monte de sonho, mas sem muita força para seu poder de fazer. E isso significou que o poder formal dos comitês não significou que ganharam a capacidade de influenciar as decisões de atores políticos ou privados. Essa frase que eu acabei de colocar é o que eu definiria, usando Weber, de autoridade, né? A ideia de que autoridade envolve a capacidade de influenciar outros, sejam privados ou públicos, né? E os comitês não ganhavam, só porque eram instituídos, não ganhavam autoridade, né? E daí, a partir dessa percepção, foi de onde veio a ideia de que, no caso dos comitês de bacia, a sua capacidade de se tornar espaços em que haveria algum tipo de decisão, né, não era automático, exigia o que eu chamava de autoridade prática. Um tipo de autoridade que deriva de capacidades e reconhecimento. É uma autoridade que é construída de baixo para cima, né? E isso está nos textos que eu pedi para vocês lerem, então eu prefiro assim, ir mais rápido agora do que explicar muito bem. Mas uma dos achados que a gente fez a partir dessa pesquisa, que acabou acompanhando ao longo de 10 anos 15 bacias hidrográficas nas suas tentativas de instituir diferentes formas de gestão com participação da sociedade, é que assim, não eram pré-condições que explicavam qual desses lugares ganhavam um comitê de bacia mais forte e quais eram só comitês no papel, né? Ou que nem conseguiam fazer comitês no papel, né? As condições antecedentes não eram determinantes de quais comitês eram realmente implementados. Da mesma maneira que eu sempre argumentei contra pessoas que falavam, em Porto Alegre é porque a esquerda é forte em Porto Alegre, é tradução, eu falei, isso não é suficiente para explicar. Pode até ter essas tradições, mas podia perfeitamente ter sido diferente, né? E aí eu tinha mostrado lá que era um processo político. E também, no caso dos comitês, né, tinha algo acontecendo para além de simplesmente ter bons recursos. Tanto é que você tinha vários casos que você tinha comitês, assim, objetivamente, no mesmo contexto institucional, social, etc., que a bacia atravessa estados e municípios e em ambientes idênticos, às vezes, e um tinha um comitê de bacia forte, animado, e outro não tinha, né? Então, não era suficiente essas explicações das condições, né? E daí, o argumento que surge, e que é o foco do livro que eu escrevi com Margaret Keck, é que a autoridade prática, essas capacidades de reconhecimento que faz com que uma organização, um grupo de atores consiga influenciar as decisões dos outros, né, surgia a capacidade de criar ideias, recursos e relacionamentos que produziam essas capacidades. Ou seja, as capacidades vinham das táticas dos atores nesses três campos, né, ideacionais, em termos de mobilizar recursos e criar recursos e promover relacionamentos. E aí, no texto que eu coloquei para a leitura para hoje, é um texto que é o texto comparativo, em que nós falamos assim, sobre as tarefas de construção dos comitês de bacia, em que argumentamos que onde os comitês de bacia vingavam, onde eles se tornavam espaços com autoridade prática, muitas vezes exigia eles fazerem um monte de coisa que não tinha nada a ver com o que estava escrito naquela legislação. A legislação não orientava bem, porque só dava aquelas competências frágeis, né? Então, tinha que ter um processo de construir uma missão para esse comitê, que eu coloquei aqui como reenquadramento dos objetivos, né? Decidir para que tinha que existir, e isso era localmente produzido dentro daquele contexto, daquela realidade daquele lugar. Tinha que criar organizações, e assim, não era suficiente isso, porque lembra que tudo isso está acontecendo dentro de um contexto
né, que eu chamava de entrelaçamento, em que você já tinha muitos outros atores que também tinham essas competências em torno, né, sobrepostas sobre as mesmas coisas, né? Então, tinha que criar um nicho para si, né? Cavar um espaço, às vezes inventando um espaço que ninguém estava cuidando da gestão de recursos hídricos, às vezes tomando esse espaço de outros, mas era mais fácil conseguir criar alguma coisa onde não tinha tanta competição, né? Então, né, voltando para a ideia de sentidos, né, o argumento central é que, né, essa construção política envolvia construir um sentido político para o comitê, nesse contexto entrelaçado. Mas algo que eu coloquei no slide posterior, mas acho que podia ter colocado aqui, é que o sentido é mais do que uma ideia sobre, é uma realidade, é uma rede, é uma prática, né, é uma experiência, é uma capacidade, né? Então, grande parte do nosso argumento é que a criatividade dessa construção dessa autoridade prática vai além de ter boas ideias, né? É um processo político de construção de capacidades, redes, reconhecimento, uma série de processos políticos no mundo real e não apenas no mundo ideacional, né? Então, para finalizar, tem mais uns poucos slides que eu tentei sistematizar isso de tudo que eu disse. Eu acho que eu vou conseguir finalizar no tempo. Diferenças e semelhanças entre os dois processos de construção política. Bom, em termos daquilo que nossos objetos de análise aqui são muito diferentes, né? Aquilo que foi construído é muito diferente, né? No caso do orçamento participativo, nós temos o compartilhamento de poder orçamentário que antes era concentrado no Estado. Parece muito mais semelhante àquilo que a Sherry Ernst estava procurando, né? A redistribuição de poder, né? Então, a gente pode dizer que, no caso do orçamento participativo, aconteceu de certa maneira, e não de maneira 100%, etc., mas uma parte do poder estatal foi, né, redistribuído para grupos sociais da sociedade, né? Nos comitês de bacia, nós temos esse processo mais estranho, né, embora eu acho que acontece com muita frequência no campo de políticas públicas, né, não é tão único, de criar um poder que não existia antes, né? Já me falaram que o campo de criança e adolescente tem muito a ver com essa coisa, né? Não era uma política pública que existia antes, né? Mas que competia com o poder de múltiplas instituições nas arenas. Então, em vez de a gente ter que convencer um governo a dar poder, você tinha que achar e produzir poder dentro de um campo de muita competição. E parte do que a gente vê como sendo construído nos casos dos comitês de bacia, um contexto de força indutora muito frágil, é que se conseguiu criar esse poder em condições onde eram os buracos, as brechas, onde não tinha tanta competição, né? Então, se tinha uma concepção ali um pouco, que eu acho que surge desse segundo trabalho, do poder não sendo exatamente um poder de soma zero, não é dar o poder que um tem para o outro, mas esse trabalho de mobilização para criar algo para fazer a gestão onde ninguém estava cuidando, né? O processo criativo por trás. Eu não falei em termos da criatividade quando eu fiz minha pesquisa sobre o orçamento participativo, mas eu acho que, como o caso dos comitês de bacia, é importante registrar que também o orçamento participativo não é só uma boa ideia. E quem estuda o orçamento participativo comparativamente, como vieram muitos estudos depois do meu, sobre muitos outros casos, tem muitos casos que não funcionou desse jeito de Porto Alegre, né? Grande parte dos casos não houve esse tipo de redistribuição de poder eficaz, né? Então, não é só a ideia que é suficiente, né? Não é só um modelo formal, né? A força da experiência de Porto Alegre surgiu daquela experimentação, né, não intencional que a gente viu no processo de construção. Essa é a linguagem que aqui na turma de criatividade política todo mundo está abanando a cabeça porque eles sabem do que eu estou falando, mas, né, porque a gente fala muito sobre a ideia da criatividade como não sendo apenas uma coisa, uma boa ideia, uma visão criativa, mas um processo de experimentação que muitas vezes vai para um lugar que não era onde se achava que estava indo, né?
Então, você tinha um processo criativo, mas bastante diferente, porque você tem essa força, a interação entre, né, Estado e sociedade civil na construção desse caminho, né? Se eu fosse reescrever o livro hoje, acho que seria nesse sentido, né? Enquanto nos comitês, você tem esse processo de ter que cavar esses nichos, né? Algo que já repeti, né? E produzir poder onde não se tinha, né? Capacidade e reconhecimento nesse contexto entrelaçado. Quanto mais eu olho, quanto menos eu fiz esse slide, e aí eu vou pensando, não, talvez essas são semelhanças, essas duas que eu acabei de falar. Talvez eu deveria colocar no slide das semelhanças, porque ambos tinham um processo experimental de construção de algo que não tinha antes, né? Porque o orçamento participativo também, ao final das contas, era uma forma de fazer gestão que tinha que ser criado e foi construído e não aconteceu assim sozinho, né? E em termos assim de semelhanças entre os dois processos nesse sentido, de novo enfatizo que eu não acho que as condições pré-existentes explicam onde que dá certo e onde que dá errado, né? Pode ajudar, porque as condições locais são as condições com as quais os atores locais vão trabalhar, né? São os recursos que usaram, né? Então, em Porto Alegre, por exemplo, tinha tido experiências anteriores de construção de modelos de orçamento participativo em governos anteriores do governo do PT, né? Tinha uma mobilização da sociedade civil. Tudo isso era parte da história, né? Mas você não ia poder dizer, assim, orçamento participativo vai surgir em Porto Alegre e não, né, em outra cidade, né? Porque é um processo que é muito mais importante do que as condições pré-existentes, o nível de organização da sociedade civil, a capacidade do Estado, é o que os atores fizeram e como que esses atores construíram esse modelo. E a criação, nos dois casos, de experiências mais bem-sucedidas de construção de instituições participativas que tinham autoridade prática, né, eu diria que tinha, né, 3 tipos de componentes, né? Um componente ideacional, sim, e a gente viu, no caso do orçamento participativo, toda a construção desse ideário que veio a ser chamado do projeto democrático participativo, enquanto, no caso dos comitês de bacia, era um projeto muito mais complexo, de múltiplas origens, né? Combinação de projetos com agendas internacionais, uma mistura de um projeto democrático com um projeto desenvolvimentista, com um projeto neoliberal. Mas não era só, em ambos os casos, suficiente essa proposta. A proposta não ia se implementar. A implementação dessa proposta, primeiro, ela não veio antes da implementação. Não era assim, vamos fazer isso e depois fazemos. Aquilo que esses espaços de participação vieram a ser, veio por um processo relacional e experimental. Relacional no sentido de que atores interagiam em torno do projeto de criar esses espaços, criando capacidades, no caso de Porto Alegre, falava de capital social, né, criando capacidades que faziam com que eles conseguiam participar bem, cobrar bem o Estado, e o Estado também aprendia a administrar esse processo. Isso aconteceu pela própria realização do processo. E tinha um componente assim, experimental que antecedia os casos em si, né? No caso do Porto Alegre, toda essa evolução dessas experiências que eu acabei de mencionar, nos governos anteriores, mas também uma própria política que vai evoluindo significativamente ano a ano. E no caso dos comitês, né, você tem, assim, a gente conseguia ver, porque era uma pesquisa mais comparativa, como experiências de um lugar influenciava o que outro lugar fazia. Então, havia também uma comunicação entre os casos, né, que o orçamento participativo de Porto Alegre era mais pioneiro, então acabava sendo quem influenciava os próximos, né? Mas você tem um processo de experimentação em múltiplos lugares, que é também, né, adaptado num lugar em que também um processo de experimentação da criação de uma instituição participativa. Então, no final das contas, a construção política de uma instituição participativa
aquilo que eu falei no início, que é muito difícil de acontecer, porque por que governantes iriam dar poder para os outros? Né? O argumento geral que eu acho que eu desenvolvi nesses dois processos acontece por um processo meio que incremental e experimental de construção de força, capacidade e de reconhecimento. Esse processo tem que ser construído, né? E às vezes não vai ser construído de uma vez só, é construído aos poucos em histórias bastante longas, né? É isso. Terminei. Obrigada.